Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Vitória e esse vídeo é sobre o desenvolvimento humano. Bom, então, primeiro nós temos a fecundação e nós vamos ter a formação de um zigoto. E esse zigoto, então, ele deve se deslocar da ampola em direção ao útero. E então, durante o seu transporte pela tuba uterina, em direção ao útero, esse zigoto ele vai sofrer clivagem. E essa clivagem, ela vai começar cerca de 30 horas após a fecundação, como a gente pode observar aqui. E essa clivagem, ela então vai compreender sucessivas mitoses sem que a gente tenha um aumento de volume celular. Então, se nós fizermos uma comparação com outros animais, a clivagem dos mamíferos, ela é um processo bastante lento, levando praticamente um dia para cada divisão mitótica. E então, por se tratar de um ovo oligolesto nos mamíferos, a gente vai ter clivagens ditas totais. Então, nós iremos ter um embrião de 2 células no primeiro dia após a fecundação, de 4 células no segundo dia, de 6 a 12 células no terceiro, de 16 células no quarto e de 32 células no quinto dia. Os blastômeros gerados nos mamíferos, eles não vão se dividir todos ao mesmo tempo, sendo frequente nós encontrarmos um número ímpar de células no embrião. O embrião, até o estágio de 8 células, ele vai apresentar um desenvolvimento regulado, ou seja, mesmo que alguma célula seja perdida nesse momento, o embrião ele consegue progredir normalmente, visto que as demais células que compõem esse embrião possuem as informações necessárias para formar todas as estruturas. Porém, a partir desse estágio, se tem uma expressão gênica diferenciada. Então, conforme a posição das células, elas terão destinos diferentes. Assim, se alguma célula for perdida nesse momento, o desenvolvimento não será normal. Assim, depois do estágio de 8 células, então, esse desenvolvimento passa a ser chamado de desenvolvimento em mosaico. E nesse estágio de 8 células também vai se formar um interior e exterior que são diferentes entre si. São geradas também as junções gap, que permitem a comunicação entre as células, e as junções de adesão, que então vão unir essas células. E entre os blastômeros externos, vão se formar então as junções de oclusão, que vão tornar eles polarizados. Então, a superfície apical das células fica voltada para o exterior e a basal para o interior. O embrião de 16 células, que a gente pode visualizar aqui, ele é muito parecido com uma amora, e então ele leva o nome de mórula. E com a aderência promovida pelas junções de adesão que são formadas, os blastômeros externos não são mais identificados individualmente, quando vistos pela superfície, e então esse processo ele é chamado de compactação, que a gente pode visualizar aqui nessa imagem. E no embrião com 32 células, os blastômeros secretam fluido para os espaços dentro do embrião. Esse líquido ele vai ficar concentrado em uma cavidade que é chamada de blastocele. E o embrião, por sua vez, então, é chamado de blastocisto. Então, aqui tem uma imagem desse blastocisto. Esse blastocisto, então, ele vai consistir em uma camada superficial, que aqui é o trofoblasto, então vai ser essa camada aqui periférica, e nós também temos ali um pequeno grupo interno de células, que é chamado de embrioblasto, e além de ser chamado de embrioblasto, também pode ser chamado de massa celular interna, e essa cavidade interna cheia de líquido que eu comentei anteriormente, que então é a blastocele. Aqui, ó. Então,
Aqui, o destino diferencial em embrioblasto ou trofoblasto vai depender da posição da célula na mórula. Os blastômeros externos, eles vão se diferenciar em trofoblasto e os blastômeros internos, eles vão formar a massa celular interna ou o embrioblasto. E esse trofoblasto, então, ele deriva parte da placenta e o embrioblasto origina o embrião propriamente dito e também alguns anexos embrionários. Sobre, então, a segunda semana, a gente tem aqui, então, a implantação do embrião no útero. Existem 4 etapas nessa implantação. A primeira etapa é a chamada eclosão, que consiste na saída do blastocisto pela ruptura da zona pelúcida por proteases ricas em cisteína, que são liberadas dos microvílulos do trofoblasto. Já na segunda etapa, que é chamada de aposição, o blastocisto ele vai se encostar no epitélio uterino pelo polo embrionário, que é aquele com o embrioblasto. Então, aqui, ó, a gente pode visualizar isso, ó, o polo embrionário e aqui o blastocisto se encostando. Então, a partir dessa região do trofoblasto, pela fusão das células, vai surgir uma massa celular multinucleada, que é chamada de sincício trofoblasto, que a gente pode, então, visualizar aqui nessa imagem. As células mais internas que permanecem uninucleadas, elas vão compor uma outra estrutura, então, que é chamada de citotrofoblasto. Aqui, ó. Que fica aqui localizada nessa região. Na terceira etapa, que é chamada de adesão, acontece uma ligação definitiva entre o epitélio uterino e o blastocisto. A aposição e a adesão são promovidas pela interdigitação dos microvílulos do trofoblasto e do epitélio uterino, e também pela formação de complexos juncionais entre eles, e também por interações envolvendo receptores do trofoblasto. Na invasão, que é, por fim, a quarta etapa, essa massa celular multinucleada que foi formada vai penetrar o endométrio com suas projeções e enzimas que vão degradar a matriz extracelular. A gente pode visualizar isso aqui, ó, o sincício trofoblasto que vai penetrar esse endométrio. E esse trofoblasto humano, ele é extremamente invasivo, e então ele vai atravessar o endométrio, atingindo glândulas e também vasos sanguíneos, e vai alcançar o terço interno do miométrio. O sangue materno, ele vai extravasar para dentro de lacunas do sincício trofoblasto, tá? Esse endométrio, ele vai se encontrar na fase secretora e o embrião capta as substâncias produzidas pelas glândulas, como, por exemplo, o glicogênio. E aqui a gente tem uma imagem para visualizar isso que acontece. O sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, eles vão secretar o HCG, a gonadrotrofina coriônica humana, que além de manter a atividade do corpo lúteo, também contribui para o sucesso da implantação e da diferenciação do trofoblasto. Então, com a implantação, esse endométrio ele sofre a chamada reação decidual. E os fibroblastos, eles vão se diferenciar em células deciduais. Então, os fibroblastos que vão sofrer essa diferenciação, eles vão se tornar poliploides. Eles vão ter grande capacidade de síntese e eles acumulam o glicogênio e lipídios que vão ser consumidos pelo embrião. Essas células elas vão estabelecer uma comunicação através das junções gap e pelo surgimento de junções de adesão, as células deciduais elas vão ficar justapostas, circundando esse embrião.
A reação decidual restringe a invasão do trofoblasto e cria uma barreira inicial à passagem de macromoléculas e de células como micro-organismos, macrófagos e vários tipos de linfócitos que vão então proteger o embrião de infecções e contra a rejeição pelo organismo materno. O epitélio do endométrio está reconstituído no 12º dia, recobrindo totalmente o embrião. E então, o embrião humano ele vai se desenvolver dentro da parede do útero. Em relação à placentação, durante a gravidez, o endométrio é designado como decídua, porque é a camada do útero que vai descamar no parto. E aí, conforme a sua localização, essa decídua ela pode ser subdividida em decídua basal, que a gente pode visualizar ela aqui, que vai estar, então, entre o embrião e o miométrio, a decídua capsular, que vai estar entre o embrião e a luz do útero, e a decídua parietal, que vai ser o restante dessa decídua. Então, aqui a gente pode visualizar a decídua capsular e a decídua parietal. Então, a placenta ela vai ser constituída, de fato, pela decídua basal e pelo córion viloso. Aqui, ó, decídua basal e o córion viloso. E, portanto, então, ela vai ter um componente materno e o outro componente fetal. Mas, então, primeiro, o que é esse córion? Ele vai se referir ao conjunto, então, que é o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto e o mesoderma extraembrionário. O córion ele vai produzir vilosidades primárias, secundárias e terciárias, e essas vilosidades que são formadas, elas vão ser chamadas, então, de vilosidades coriônicas. Essas velocidades primárias, elas vão ser projeções do sincício trofoblasto, que são invadidas pelo citotrofoblasto. As velocidades secundárias são as velocidades primárias penetradas pelo mesoderma extraembrionário, e as velocidades terciárias são velocidades contendo vasos sanguíneos. Então, a partir do 2º mês, as vilosidades coriônicas em contato com a decídua capsular vão regredir, enquanto aquelas que são associadas à decídua basal irão aumentar. A região do córion sem vilosidades é chamada de córion liso, e aquela que contém vilosidades é chamada de córion viloso, que então esse vai constituir a placenta. Então, aqui nós temos o córion viloso, com as suas vilosidades, e o córion liso. A barreira placentária, então, ela vai ser representada pelos tecidos dessas vilosidades coriônicas que separam o sangue materno do fetal. A barreira placentária vai se resumir ao sincício trofoblasto e ao endotélio, facilitando as trocas entre a mãe e o filho em crescimento. Então, no 7º dia de desenvolvimento, por delaminação do embrioblasto, vai se formar uma camada fina celular voltada para a blastocele, que é denominada de hipoblasto, que a gente pode visualizar aqui, ó, o hipoblasto aqui em amarelo. No dia seguinte, entre as células do embrioblasto, vai se acumular um fluido e então uma cavidade amniótica é criada, que então está demonstrada aqui, ó. Sobre ela, as células do embrioblasto arranjam-se em uma camada de células que vão ser células colunares, chamada de epiblasto. Aqui, ó, demonstrado. Então, o embrião na 2ª semana, ele é um embrião dito didérmico, isto é, ele é composto por 2 camadas que vão ser, então, aqui o epiblasto e o hipoblasto. Então, entre esse epiblasto e o hipoblasto, uma lâmina basal é formada. Além disso, o teto da cavidade amniótica é formado por células do epiblasto. O amnion, que também é chamado de ectoderma extraembrionário, será o revestimento interno do saco amniótico, que aqui a gente pode visualizar ele. As células do hipoblasto
vão migrar e revestir a blastocele. Então, aqui, ó, a blastocele e as células do hipoblasto. Com isso, vai se originar, então, aqui a membrana de Heuser, que também é chamada de endoderma extraembrionário, que, por sua vez, vai formar o saco vitelino. Assim que esse saco vitelino se estabelece, uma matriz extracelular é depositada entre essa membrana de Heuser e o citotrofoblasto, que é o retículo extraembrionário. Ele vai permitir a migração de células provenientes do epiblasto. Que então elas vão se organizar em duas camadas, que vai ser então o mesoderma extraembrionário esplâncnico e o mesoderma extraembrionário somático. O retículo extraembrionário entre essas duas camadas é substituído por um fluido, e então nós temos o aparecimento do celoma extraembrionário. Então, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, junto do mesoderma extraembrionário somático, vão compor o córion, como eu já havia mencionado anteriormente. E o saco coriônico vai consistir, então, no córion, que vai ser, então, essa parede desse saco, e no celoma extraembrionário, aqui demonstrado. E o saco vitelíneo, ele vai ser formado pela membrana de Hauser e pelo mesoderma extraembrionário esplâncnico. Nos mamíferos, a presença da placenta dispensou a necessidade do vitelo e o saco vitelino não tem mais função de assegurar a nutrição. Porém, antes da circulação placentária ser estabelecida, alguns nutrientes são concentrados no saco vitelino e absorvidos por endocitose. Ainda nele também vão proliferar dois tipos celulares importantes, que são as células sanguíneas e as células germinativas primordiais. E aí, aqui, então, nós temos o saco vitelino demonstrado. Na terceira semana, o principal evento que acontece é a gastrulação, que vai, então, estabelecer as 3 camadas germinativas do embrião. A concentração de células do epiblasto vai estabelecer uma linha mediana e caudal, que é a linha primitiva, aqui demonstrada. Na sua extremidade cranial, vai ter um maior acúmulo de células, que vai ser o nó primitivo, certo? Então, essas células da linha primitiva, elas vão se alongar e perder a sua lâmina basal, e também vão se desprender das suas vizinhas, fazendo um movimento de ingressão. E aí, depois de deixar a linha primitiva, elas tornam-se estreladas e são, então, chamadas de células mesenquimais. O movimento de células através dessa linha primitiva vai fabricar um sulco, que é, então, esse sulco primitivo que a gente pode visualizar aqui. E a saída de células do nó primitivo vai formar a fosseta primitiva. Então, o embrião tridérmico, ele vai possuir essas 3 camadas germinativas, ou seja, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. As células da linha primitiva que se espalham lateral e cranialmente entre o epiblasto e o endoderma vão estabelecer aqui, ó, o mesoderma. O epiblasto remanescente, ele vai ser chamado de ectoderma, que a gente pode visualizar aqui. E outras células substituem as células do hipoblasto que revestiram a blastocele e vão constituir aqui, ó, o endoderma, certo? Todas essas camadas, elas vão se originar do epiblasto. E também há 2 regiões onde o ectoderma se mantém aderido ao endoderma, que então vai ser a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal, que estão aqui representadas, ó, aqui em amarelo nessa figura. E aí, como não há mesoderma interposto, e a gente pode visualizar isso aqui, não existe o mesoderma, e devido a isso, a falta de irrigação sanguínea
vai levar à degeneração dessas membranas, resultando então na boca e no ânus, respectivamente. Além disso, no final dessa terceira semana, essa linha primitiva que a gente tinha antes vai começar a regredir e desaparecer. Em relação, então, à notocorda e à neurulação, as células do nó primitivo, elas vão migrar ao nível do mesodermo em sentido cranial e vão formar uma massa compacta de células mesodérmicas, que é a placa pré-cordal, que a gente pode visualizar aqui, e um bastão oco, o processo notocordal, que vai se consolidar na notocorda. A notocorda, então, ela pode ser vista como um agente indutor da coluna vertebral a partir do mesoderma vizinho. Em vertebrados superiores, o seu principal papel vai ser induzir o desenvolvimento do sistema nervoso no ectoderma. E aí, aqui também nós temos a formação da placa neural, aqui representado por essa letra P. Essa placa ela vai sofrer um alongamento e um estreitamento por extensão convergente e vai se dobrar por invaginação e vai originar, então, as chamadas pregas neurais. Essas pregas elas vão se encontrar e vão se fundir no tubo neural, e aqui mostra esse fechamento da placa neural no tubo neural. Então, esse tubo neural, posteriormente, ele vai gerar o sistema nervoso central, que vai ser composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O ectoderma de revestimento é refeito sobre esse tubo neural de forma que ele fica internalizado. E a neurulação ela vai consistir nesse dobramento da placa neural no tubo neural. E ela vai ocorrer do meio, aqui do meio, para as extremidades. E essas extremidades, então, chamadas de neuróporos, são obliteradas por último, são aqui representadas por essa letra N. Então, no momento que as pregas neurais elas se fundem, saem células que formam as cristas neurais. Essas células, por sua vez, elas migram para diferentes pontos do corpo, gerando estruturas como os gânglios e os nervos raquidianos do sistema nervoso periférico. Também vão ser gerados os músculos e os ossos da cabeça, dentre outros. E aí, aqui, então, é mostrado aqui, ó, futura crista neural, certo? Então, aqui também, o mesoderma, ele vai se diferenciar em três, que a gente pode visualizar aqui, ó. O mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. O mesoderma paraxial, por sua vez, ele vai originar os somitômeros, que vão se tornar os somitos. Esses somitos, eles vão se dividir em esclerótomos, aqui, ó, demonstrados, e em dermomiótomo, aqui representado, ó. Essas células do esclerótomo, elas vão se diferenciar pela indução da notocorda e da parede ventral do tubo neural. E o dermomiótomo vai se separar em duas camadas, então, que é a camada dorsal, que então aqui, ó, é o dermátomo, que é responsável, então, pela derme do dorso do corpo, e a ventral, que é o miótomo. E essas células vão originar a musculatura do dorso, do tronco e dos membros. No mesoderma intermediário, por sua vez, são encontrados os túbulos nefrogênicos, que são precursores do sistema urinário e do sistema reprodutor. O mesoderma lateral, ele vai se delaminar em mesoderma, aqui, ó, lateral somático, que é esse aqui de cima, e o esplâncnico. E, então, esse mesoderma lateral somático, ele, por sua vez, vai originar o tecido conjuntivo dos membros e das paredes laterais e ventral do corpo, e o mesoderma lateral esplâncnico, ele vai derivar o conjunto
desculpa, o tecido conjuntivo e os músculos do sistema cardiovascular, do sistema respiratório e do sistema digestório. E esse espaço, então, que fica aqui, ó, entre esses dois mesodermas, é conhecido como o celoma. Então, na quarta semana, a gente vai ter o dobramento do embrião, e esse embrião, então, ele vai se tornar curvado e tubular. E aí nós temos, então, aqui, ó, o ectoderma, que vai, então, revestir a superfície externa, e o endoderma, ele vai revestir a superfície interna desse embrião. O encéfalo, ele vai ser a estrutura mais cranial do embrião, e as áreas que vão gerar a boca e o coração, eles vão assumir a sua posição que possuem já no adulto. O saco vitelino, por sua vez, ele vai originar aqui, ó, o intestino anterior e o intestino posterior. Nós temos também a expansão do saco amniótico, que contribui para o encerramento de mais uma parte do saco vitelino, que vai então formar o intestino médio aqui representado. E aí o restante do saco vitelino ele vai atrofiar, certo? Como a gente pode ver na imagem aqui, ele não está mais presente. E isso vai então resultar posteriormente no cordão umbilical. E aí, então, aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, e muito obrigada pela atenção.